Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, diretor científico da instituição. Chamo para a mesa de abertura a psicóloga e minha amiga Maria Listarga e o presidente da instituição, César Bastos. Com licença. Bem, bom dia, pessoal. Aproveitando o tema da vincularidade atual, suas reflexões nas relações contemporâneas, quem deveria estar fazendo essa abertura é minha esposa, Ângela, né? Mas aí, falando em vínculos, né? Ontem ela me diz assim: ai, querido, o que tu acha de uma menininha de 5 anos que chega e diz assim que precisa muito de uma psicóloga porque está com medo de ir no colégio? Eu digo assim: acho que maravilha, uma boa indicação de psicoterapia e tal para a criança. Ah, tá, então eu preciso, para ela não ter que acordar muito cedinho, que tu faça a abertura comigo, que eu vou atender, tá? Então eu estou aqui cobrindo uma menininha de 5 anos, né, para que não tivesse que acordar, do interior, para que não tivesse que acordar às 5 da manhã. E depois, daqui a pouco, a Ângela vai estar aí. Mas, fora esses detalhes da vincularidade atual, para nós é, claro, uma satisfação. Vocês sabem que a psicanálise dos vínculos é a forma, digamos assim, de compreender o funcionamento humano que mais avançado. Ela busca campos que não estavam antes cobertos dentro de um desenvolvimento teórico, embora sempre citados, né? E nessa nossa jornada de vincularidade atual, num dia que em Porto Alegre está tendo dois congressos, está tendo uma jornada do CEP e tem uma jornada da Unicinos, nós estamos com um público de 70 pessoas, que é excelente, né? Dentro da nossa sede. Né? E damos as boas-vindas aos que não estiveram aqui ainda e damos as boas-vindas aos que já são da instituição. Então, eu vou chamar para a mesa também, vou passar em seguida a palavra para a Maria Alice, né, que deveria ter sido a primeira a falar. Eu vou chamar para a mesa a coordenadora da Tatiana, a coordenação da Tatiana Sprenk, né, que depois vai coordenar a questão da adolescência e a família. Maria Alice, palavra toda. Obrigada. Então, eu sou uma menina de 5 anos, estou sempre aqui no contemporâneo, que às vezes também fico com medo, mas às vezes fico convencida de que esse caminho que a gente tem trilhado, cada vez mais amplo, faça com que eu me convença cada vez mais, não é? De que torna-se impossível a gente tratar alguém, mesmo de 5, 10, 15, 20 anos, sem ver o seu contexto, não é? Sem ver as suas vincularidades e sem enxergar aquilo que as marcas das gerações anteriores e das vivências anteriores determinaram como destino, e que a gente tenta, de qualquer forma, fazê-los conscientizar essa condição para que possam romper e estabelecer uma resposta nova, um convite novo e uma vincularidade nova e criativa, não é? Eu nunca fiz nada sozinha aqui dentro do contemporâneo. Não é? A minha grande conquista aqui dentro, modestamente, porque eu não sei se é isso que os outros pensam, é estar sempre muito por perto e sempre muito presente. Né? Por isso que às vezes eu digo, eu estou saindo agora, mas amanhã cedo já estou aqui de volta. E uma das coisas que eu faço muito aqui, em termos da vincularidade, além de efemeramente estar respondendo pelo curso de vínculos, né, que termina agora a minha gestão, termina agora no final do ano, eu faço grupos de adolescentes. Né? E eu tenho essa convicção de que se eles não estiverem em grupo, eles não conseguem enxergar essas
essas vincularidades tão influentes dentro do seu processo de desenvolvimento. Não é? Ontem nós fizemos um grupo de adolescentes, que depois eu vou citar o exemplo que realmente nos esclarece isso. Então, fora os vínculos, a gente cada vez vai vendo mais que é impossível ver melhor. Não é? Então, é assim que a gente pode abrir. Eu também me surpreendo com todas as coisas que estão acontecendo, não é? Dentro da Porto Alegre, uma Porto Alegre tão sofrida atualmente, né? Uma Porto Alegre que, quando eu vinha descendo a Casimiro, uma das pessoas da Rádio Gaúcha que eu estava ouvindo disse assim: não sei se a gente não pode começar a chamar de Porto Triste, tão violento, tão sem controle, que eu acho que daqui a pouco isso é um convite para que a gente, para além da nosso trabalho intimista, de grande resultado, de grande satisfação mútua das nossas vincularidades, a gente possa expandir isso para uma saúde pública qualificada e psicanalítica e colaborativa. Então é isso que eu acho que abre, não é, a nossa troca de ideias nas diversas fases do desenvolvimento, tá? Sim, para quem eu passo, acho que eu tenho que convidar o Rogerinho também, que vai participar da nossa mesa. Então, tá. Eu já me atravessei. Tira o pezinho de cima do fio. E... Obrigada, César. Bom dia a todos. Estou dando continuidade, né, à nossa primeira mesa, então, da jornada, que é Adolescência e Família. A gente vai compor a mesa psicóloga, especialista em criança e adolescente, casais e família, e professora também da nossa instituição, Maria Alice, e o psicólogo, também especialista em criança e adolescente, casais e família, e professor da nossa instituição, Rogério Tubino. Passo a palavra, então, para a Maria Alice. O Rogério começa. Hoje são os homens primeiro. Não usavas? Ah, envelheceste. Quer o meu? Anda aqui. Muito bem. Adolescência e família. A temática sobre adolescência e família poderia ser o título do filme de Wim Wenders, Tão Longe e Tão Perto, dado que as relações entre essas duas entidades transitam por esses extremos. Para desenvolver este tema, pareceu importante fazer uma retrospectiva, tanto da família quanto da adolescência, a partir da década de 60, e buscar fazer uma relação entre as diferentes configurações vinculares e o comportamento manifesto pelo adolescente. A família tem passado por inúmeras transformações nas últimas décadas, modificando a forma como se organiza. Desde a família tradicional dos anos 60 até as configurações atuais, houve um processo intenso e contínuo de mudanças, exigindo do analista um olhar atento e profundo. Fazendo uma breve consulta bibliográfica, é possível perceber, no entanto, que a mudança radical que deu-se desde a família, pai, mãe e filhos, passando pela família monoparental, até as atuais, onde também a cultura abre espaço às famílias homoafetivas, muito pouco se modificou nas funções básicas desempenhadas na família, principalmente no processo de desenvolvimento psicológico, que é o viés que vamos debater. O grupo familiar segue tendo um papel fundamental na constituição dos indivíduos, permanecendo, portanto, responsável pelo processo de socialização primária da criança e do adolescente. A família funciona como um modelo que se apresenta de formas diferenciadas nas várias sociedades existentes, que sofrem transformações no decorrer do processo histórico e social. Faz necessário dizer que as famílias que nos chegam são atravessadas por uma cultura ocidental, brasileira, gaúcha e mais uma infinidade de singularidades que caracterizam o subjetivo.
No decorrer deste processo, que atravessa mais de 50 anos, tomado a década de 60 como parâmetro inicial, muitos fatores corroboram para as mudanças que surgiram, e vou destacar somente as principais. As intensas transformações econômicas, sociais, urbanas, industriais e, mais especificamente relacionadas ao momento atual, as tecnológicas. Na família tradicional, que foi hegemônica até os anos 60, atribuía-se papel específicos para homens e mulheres, ou seja, culturalmente o homem era o chefe da casa, o provedor, a autoridade, sendo seu espaço de atuação ligado ao mundo externo. As mulheres, por sua vez, ocupam o espaço privado, interno, estando diretamente ligadas à vida familiar, ao trabalho doméstico, ao cuidado com o marido e os filhos, principalmente sendo sede do afeto familiar, o tão propagado amor de mãe. Outro aspecto importante a salientar é que havia neste modelo de família uma clara diferença entre as gerações, o que podemos chamar de uma relação assimétrica. Na família tradicional, o pai manda e o filho obedece. Vamos adiante. A partir da década de 70, algumas tendências apontam para uma participação maior da mulher no mercado de trabalho, mas será na década de 80 que essas mudanças se consolidarão. Em 1980, impulsionado por uma grave crise mundial, o país mergulha em uma profunda recessão. Só para lembrar, a década de 80 foi chamada de a década perdida. Há então uma maior participação da mulher no mercado de trabalho, aumenta o número de separações e divórcios, e o número de filhos diminui, e o empobrecimento se torna acelerado. Todos esses fatores alteram a dinâmica dos papéis parentais e contribuem para o surgimento de novos arranjos. São características dessas configurações um papel mais igualitário entre homens e mulheres, terminando com a dicotomia pai distante e autoritário, mãe próxima e afetiva. A década de 90 segue o ritmo das décadas anteriores, e um aspecto decisivo será o propulsor das mudanças que seguiram. Diferentemente da década de 80, onde o fator crise econômica foi preponderante, nessa década ocorre uma crise de valores em relação ao casamento. Neste período, aumenta o número de casamentos consensuais, ou seja, sem necessidade de efetivação jurídica. O reflexo desse fenômeno desemboca em famílias chefiadas por mulheres e de famílias reconstituídas. Nos anos 2000, a questão acerca do valor do casamento segue influenciando, mas agora de forma ampliada. Se não é necessário casar para constituir família, também é necessário formar família a partir de uma relação. Ou seja, o desejo de ter filhos não está mais condicionado a uma relação estável. Surge a família monoparental. E as mudanças avançam. Com o avanço da medicina, já não se faz necessário nem mesmo a concepção natural, realizada por um homem e uma mulher. Surgem as inseminações artificiais, o congelamento de óvulos, possibilitando não somente aos casais com dificuldades de gerar possam ter filhos, mas também casais de homossexuais passam a pleitear o direito à formação da família. Surgem os casais homoafetivos. Atualmente, com o avanço tecnológico, a internet e as redes sociais, já é possível se relacionar sem a necessidade de estar no mesmo lugar. Que nova constituição familiar surgirá? Agora um pouco sobre a adolescência. No final dos anos 50, o mundo teve uma certa euforia, pois há um crescimento econômico acelerado. Isso deu-se em função do término da Segunda Guerra Mundial, e as economias precisam crescer para a reconstrução dos países. Mesmo com todo esse entusiasmo, surge entre os jovens um sentimento de desilusão. Afinal, a geração anterior havia destruído o mundo. A postura dessa juventude é encarnada pelo ator norte-americano James Dean, considerado um ícone cultural, personificando a rebeldia e angústias próprias da juventude. É importante enfatizar que o ator não é uma criação de uma juventude angustiada. É a angústia e a desilusão dessa geração que faz o ator um vetor. Irá fazer o singular tornar-se coletivo. Não irei me deter nessa década, mas é significativo dizer que este comportamento desiludido frente às guerras que antecederam irá ser a base do movimento pacifista da década seguinte. Ou seja, o comportamento da juventude, assim como as mudanças familiares, estão intimamente ligados. No final dos anos 60, ainda nos Estados Unidos, que é onde surgiu o fenômeno, aquele país vivia a guerra do Vietnã.
Em 68, os americanos intensificam o envio de tropas para combater nos campos de batalha. O cinema foi profundo em várias películas que podem nos ajudar a compreender o que se passou naquela guerra. A guerra, que até então tinha o apoio da sociedade americana, passa a perdê-lo quando milhares de jovens perdem suas vidas. É neste esteio que surge o movimento hippie, considerado como o primeiro grande fenômeno de massa com as características essenciais da adolescência, que são a oposição aos valores vigentes, hábitos e costumes próprios e inserção de novos comportamentos. O slogan dessa juventude era paz e amor. No Brasil, o movimento chegou mais tarde, assim como o crescimento econômico que se deu no início dos anos 70. Como nessa época o Brasil era governado por militares, a juventude da década de 70, sob a influência de outros países latino-americanos, se organiza em movimentos estudantis e passa a fazer oposição ao governo militar, por meio de passeatas. Os anos 80 representam a transição entre os modelos de governo e já não faz mais sentido para os jovens as questões pertinentes à coletividade. Há nessa década uma guinada para o individualismo e o culto ao corpo. Como o país vive uma profunda crise econômica, não há trabalho para os jovens, e o sentimento de melancolia passa a ser uma das marcas dessa fase. Há ainda uma busca por alguma ideologia. Nos anos 90, bem distante do governo militar, não há interesse dessa juventude por qualquer ideologia. Os ícones dos anos anteriores, como Che Guevara, não despertam nenhum interesse. Essa adolescência é definida como nihilista, fazendo questionamentos acerca do valor da existência. É nessa fase que começam a surgir mais amplamente os computadores e tudo que virá a partir disso. Um outro aspecto que se apresenta nessa década é o questionamento de futuro feito pelos pais. Começa nessa época a ideia de que não faz sentido trabalhar em um mesmo lugar a vida inteira. Nos anos 2000, a tecnologia, através das ferramentas da internet, quebra os paradigmas em várias áreas. A comunicação das pessoas passa a ser feita pelas redes sociais e o jovem passa a ganhar status de saber, pois domina muito mais a máquina que seus pais. Atualmente, essa adolescência nasceu com a internet e explora de forma ampla todos os recursos oferecidos. As redes sociais se ampliaram e surge o WhatsApp. Segundo Joel Birman, o que caracteriza essa juventude não é o eu sou, mas o eu self.